que sim. Meu nome é Caroline, eu sou educadora social aqui na Ascop e hoje vim trazer para vocês mais uma sessão. Mas antes, gostaria de convidar vocês para estarem seguindo e acompanhando as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também aqui no YouTube. Hoje eu vim trazer para vocês a sessão 1 e 2 do projeto Pacto. Essa sessão é do módulo de participação e liderança para os jovens de 15 a 17 anos. Essa sessão é muito interessante. Ela fala sobre a análise de situações e problemas que afetam adolescentes, jovens e a comunidade. Ela tem como principal objetivo estimular os jovens e os adolescentes a ter visão analítica dos problemas que afetam a eles e a sua comunidade, para assim atuar de forma assertiva para a melhoria de suas vidas e da comunidade. Essa sessão é muito interessante. Ela estimula os jovens a ter mais visão sobre suas vidas e sobre os problemas da comunidade, o que eles podem estar fazendo para estarem evoluindo. É muito interessante. Preencham a lista de presença e assistam o nosso vídeo até o final. Lembrando que as nossas sessões são realizadas online e também presencialmente. Eu conto com a participação de todos vocês. A seguir, também teremos um vídeo muito importante, no qual vou deixar os créditos aqui para eles. Esse vídeo é sobre direito à participação de crianças e adolescentes. Esse vídeo é da SEDECA, Glória Divone. Assistam e prestem bastante atenção. Vou ficar aqui, aguardando a resposta de vocês. Todos os dias, nós, crianças e adolescentes, utilizamos a segurança pública, a saúde, a educação e somos parte ativa da construção da nossa sociedade. Crianças e adolescentes não podem ser excluídos das decisões da sociedade e invisibilizados por adultos. Somos nós que construímos o presente e o futuro, através das ideias, opiniões e visões de mundo. Vivemos em um sistema participativo e o direito à participação significa que todos nós devemos e podemos participar das decisões que constroem a nossa sociedade. Adolescentes podem se organizar e participar dos conselhos de direitos, de fóruns, das conferências, dos grêmios estudantis e tem até a rede de jovens protagonistas do Tocantins. Nesses espaços e em qualquer outro, nossa voz deve ser ouvida e nossa opinião importa. Participe! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Caroline, eu sou educadora social aqui na Ascop e hoje vim trazer para vocês mais uma sessão. Mas antes, gostaria de convidar vocês para estarem seguindo e acompanhando as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a sessão 3 do projeto Pacto. Essa sessão é do módulo Participação e Liderança para os jovens de 15 a 17 anos. Essa sessão é muito interessante. Ela fala sobre os direitos econômicos, culturais, sociais, políticos e participativos, conforme estabelecidos na Convenção. Ela é muito interessante essa sessão, pois ela também fala dos direitos da criança na Convenção Ibero-Americana da Juventude, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos instrumentos internacionais e regionais, que complementam os direitos específicos da juventude.
Acompanhe nosso vídeo até o final, mas antes também gostaria de deixar os nossos créditos para o vídeo a seguir. O vídeo a seguir é do canal Politize, que fala sobre direitos da criança e dos adolescentes, o que são e como surgiram. Tenho certeza que vocês vão gostar. Prestem atenção no nosso vídeo, façam a atividade, preencham a lista de presença e eu vou ficar aqui, aguardando a resposta de vocês. As experiências que vivenciamos na infância e na adolescência ajudam a construir quem nos tornamos. Esses períodos da vida representam os momentos mais importantes para o desenvolvimento humano, tanto individual quanto coletivo. Assim, é fundamental que as crianças e os adolescentes sejam protegidos para que tenham a capacidade de se desenvolverem de forma plena durante essa etapa da vida. Dessa forma, para garantir o respeito às suas dignidades e aos direitos humanos, existem os direitos das crianças e dos adolescentes. Quer saber o que são esses direitos, como surgiram e qual a sua importância? Então segue com a gente que vamos te explicar isso tudo em mais um vídeo do Projeto Equidade, uma parceria entre o Politize, a Cívicos e o Instituto Matos Filho. Os direitos das crianças e dos adolescentes são normas e princípios que visam garantir a proteção e as condições dignas de crescimento e formação das crianças e adolescentes. Assim, são responsáveis para assegurar direitos fundamentais como o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à proteção integral contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, entre outros. Mas o que significa ser criança ou adolescente? No sentido legislativo e jurídico, ser criança ou adolescente está relacionado com a idade da pessoa. Em nível internacional, conforme a Convenção sobre os Direitos da Criança, ser criança é ter menos de 18 anos de idade. Já no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera como criança a pessoa que tem até 12 anos incompletos, sendo o adolescente aquele que tem entre 12 e 18 anos de idade. Mas se olharmos para o lado social e psicológico, ser criança possui significados mais complexos. Nesse contexto, a criança e o adolescente são compreendidos a partir dos seus modos de se comportar, sentir e agir, que são influenciados pelas relações que possuem com outros adultos à sua volta. Sendo assim, a infância e a adolescência estão ligadas às tradições e aos comportamentos culturais da sociedade na qual estão inseridas, englobando variáveis sociais e culturais como etnia, gênero, classe, costumes, entre outros. Ou seja, no aspecto sociológico, podemos dizer que a infância de uma criança no interior do Brasil no século XVII não é igual à infância de uma criança em uma zona urbana no Brasil atual. Nesse sentido, o tratamento direcionado e as atitudes tomadas pela sociedade em relação às crianças foram sofrendo variações com o passar dos anos. Na verdade, o reconhecimento de que a criança e o adolescente precisam de proteção especial é recente, sendo que por muito tempo os direitos fundamentais desse grupo foram ignorados. Então, vamos ver melhor sobre como surgiram os direitos das crianças e dos adolescentes. Durante a Idade Antiga e boa parte da Idade Média, as crianças foram ignoradas no sentido da proteção especial, ficando expostas a todos os tipos de explorações. Isso porque as sociedades da época enxergavam as crianças como adultos em miniatura, não oferecendo tratamento diferenciado. Assim, foi a partir da modernidade que a concepção social sobre a infância e a adolescência sofreu certas mudanças, em grande parte influenciadas pela ideia da Igreja Católica de que a criança era um ser puro e mediador entre o céu e a terra. Com isso, nesse período nasce o sentimento de que as crianças e adolescentes formam um grupo separado dos adultos, ou seja, a infância passa a ser vista como um momento da vida com características próprias. Contudo, a precariedade da vida infantil ainda era uma realidade. Durante a Revolução Industrial, por exemplo, que teve início no século XVIII, as crianças e adolescentes trabalhavam até mais de 12 horas por dia e recebiam uma renda inferior à dos adultos. Sendo assim, somente na idade contemporânea, a sociedade passou a enxergar a criança como um ser que precisa de proteção especial e tem as suas próprias necessidades. Dessa forma, no século XX, os direitos das crianças e dos adolescentes foram conquistados. Isso aconteceu graças à organização não governamental Save the Children, da Inglaterra, que tinha como objetivo ajudar os órfãos da Primeira Guerra Mundial. Ela foi responsável por elaborar a Declaração dos Direitos das Crianças de Genebra, que foi adotada em 1924 pela Liga das Nações, representando o surgimento dos direitos das crianças e dos adolescentes no mundo. Contudo, a Liga das Nações foi extinta e em 1939 houve o início da Segunda Guerra Mundial, que ficou marcada pela violação em massa dos direitos humanos. Como resposta, em 1945, a comunidade internacional fundou a Organização das Nações Unidas e passou a promover com maior ênfase a agenda dos direitos humanos. Assim, também foi vista como necessária a elaboração de um documento internacional específico para tratar sobre os direitos das crianças e adolescentes. Com isso, em 1959, a ONU aprovou a Declaração dos Direitos das Crianças, estabelecendo a proteção especial para o desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social das crianças e adolescentes no mundo. Além disso, o documento garantiu o direito à educação gratuita e obrigatória, a proteção contra a negligência, crueldade, exploração, discriminação, entre outros direitos. Apesar dos avanços trazidos pela Declaração de 1959, o documento estava vinculado a uma visão social que enxergava as crianças e adolescentes como seres carentes e até mesmo incapazes, e por isso necessitavam de proteção estatal. Assim, o novo debate sociológico a nível internacional surgiu sobre o tratamento e abordagem adequada que deveria ser dada a esse grupo. O debate chegou ao seu ápice em 1979, quando a ONU estabeleceu um grupo de trabalho para elaborar um novo tratado internacional sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. O resultado desse debate foi a elaboração da Convenção sobre os Direitos das Crianças, aprovada pela ONU em 1989. A Convenção é considerada uma conquista histórica dos direitos humanos, visto que reconhece direitos e liberdades fundamentais a serem garantidos como prioridade absoluta à criança. Sendo assim, o documento garante direito à saúde, à educação, à preservação da sua identidade, à liberdade de pensamento, consciência e religião, ao lazer, à proteção contra a violência, entre outros. Outro avanço trazido pela Convenção foi a consolidação internacional da doutrina da proteção integral. Essa doutrina valoriza com prioridade a proteção da dignidade e dos direitos das crianças e dos adolescentes, se contrapondo a qualquer tratamento que resulte na sua exclusão ou que prejudique o seu pleno desenvolvimento. A Convenção também passou por atualizações nos anos de 2002 e 2014, adotando protocolos facultativos relativos à proteção contra abuso e exploração sexual infantil, à eliminação do envolvimento de crianças em conflitos armados e à facilitação de denúncias de violação de direitos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Além disso, a Convenção é o Tratado Internacional de Direitos Humanos mais aceito da história da ONU, tendo sido aprovada por 196 países, incluindo o Brasil. Assim, os direitos previstos em seu texto são garantidos também em âmbito nacional pelos estados signatários. Então, vamos ver melhor como esses direitos são garantidos no nosso país. O Brasil tem os direitos das crianças e dos adolescentes reconhecidos em sua legislação nacional. Esse reconhecimento ocorreu somente no século XX. Isso porque, até então, o Estado brasileiro não possuía preocupação em relação às políticas voltadas aos cuidados e à proteção especial da infância e da adolescência. Sendo assim, somente em 1926 foi promulgado o primeiro Código de Menores, que regulava sobre as crianças e adolescentes como indivíduos incapazes e necessitados da tutela do Estado. O Código determinou medidas de assistência e prevenção para esse grupo, especialmente em casos de abandono, assim como estabeleceu regras para atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes. Contudo, a lei era baseada na chamada doutrina da situação irregular, que enxergava as crianças e adolescentes em situação de abandono, infração ou que tinham comportamentos considerados fora dos padrões sociais como indivíduos problemáticos, distinguindo-os de maneira discriminada e pejorativa. Esse período ficou marcado pela aplicação de medidas repressivas contra jovens infratores, que resultaram na sua segregação da sociedade. Dessa forma, foi somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que a doutrina da proteção integral foi inaugurada no país. Isso porque, em seu artigo 227, a Constituição determina a prioridade na proteção dos direitos fundamentais das crianças e os adolescentes. Com isso, seguindo os preceitos constitucionais, em 1990 foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, representando o maior avanço legislativo para os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. O documento consolidou as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e instituiu a prioridade absoluta na garantia dos seus direitos, com base no princípio do interesse superior da criança. Além disso, o ECA passou a efetivar direitos básicos para garantir o pleno desenvolvimento desse grupo, como direito à vida, à alimentação, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Contudo, mesmo com todas essas garantias, a situação real de muitas crianças e adolescentes no Brasil e no mundo ainda é de violação dos seus direitos e desrespeito às suas dignidades. As principais dificuldades enfrentadas pela população infantil dizem respeito à falta de estruturas e recursos para o seu atendimento e amparo, assim como a sua exploração e abuso enquanto indivíduos vulneráveis. De acordo com o relatório do Status Global sobre a prevenção da violência contra crianças de 2020, por exemplo, aproximadamente 1 bilhão de crianças são vítimas de algum tipo de violência todos os anos no mundo. E quando olhamos para o cenário nacional, a situação também não é a ideal. Conforme a pesquisa Pobreza na Infância e na Adolescência, elaborada em 2018, quase 40% das crianças de até 5 anos tiveram algum dos seus direitos básicos violados no Brasil, sendo que no caso dos adolescentes entre 14 e 16 anos, o
percentual chega a quase 60%. Além disso, ressalta-se que a situação pode estar ainda pior em vista da crise socioeconômica provocada pela pandemia do Covid-19. Como aponta o estudo Enfrentamento da Cultura e do Fracasso Escolar, por exemplo, cerca de 5,5 milhões de crianças e adolescentes não tiveram acesso à educação no Brasil, no ano de 2020 por conta da pandemia. Somado a isso, o Auxílio Brasil, programa de distribuição de renda que substitui o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, está com novas regras de concessão que afetam diretamente as crianças e adolescentes brasileiros. Uma mudança importante é a falta de obrigatoriedade de comprovação de frequência escolar para recebimento do benefício. Mas como essa mudança afeta esse grupo social? Diversos programas sociais se apoiam mutuamente na busca da consolidação dos direitos humanos. É o caso do programa de erradicação do trabalho infantil, que tinha no Bolsa Família um pilar importante, visto que a frequência escolar mínima era exigida e dessa forma a criança e o adolescente tinham seu direito à educação garantido, além de evitar que estivessem em regime de trabalho, exploração ou envolvidos em atividades ilícitas. Para concluir, o reconhecimento dos direitos das crianças e dos adolescentes representou um enorme avanço na proteção desse grupo vulnerável e na defesa das garantias fundamentais para o seu desenvolvimento completo. Mas a solução de problemas como a violência, a exploração e o abuso infantil passa não só pelo fortalecimento desses direitos, mas também pela conscientização e o engajamento social na aplicação de medidas que contribuam para a prosperidade desse grupo. Com isso, chegamos ao fim do 7º vídeo do Projeto Equidade. Se você gostou e quer saber mais sobre assuntos relacionados aos direitos humanos, visite a página do projeto aqui na descrição do vídeo e confira os vídeos sobre outros temas de direitos humanos, como direitos dos refugiados e imigrantes, das pessoas com deficiência, das mulheres, entre outros. E não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!